Evangelho, porque já falei na igreja, tenho uns 50 para 60 anos, quase isso, quase a minha idade. E nós, Deus deu aquela cobrada, assim, uma chegada, que depois nós vamos conversar sobre estas chegadas de Deus para nós. Que nós teríamos que deixar de fazer, não é deixar de fazer ou largar de fazer, mas preferir trabalhar na obra do Senhor do que na universidade e outras coisas mais, fazendo palestras por aí. E para descontrair, já que o assunto é sobre finanças, e nós não vamos entrar no natural primeiro, nós vamos entrar no sobrenatural, que é a razão de todas as coisas, eu vou contar uma coisinha para vocês rirem um pouquinho. Estou vendo que o pessoal está assim bem, né? Tenso, mas faz parte. Afinal de contas, na igreja, acho que, com exceção das vinhetas que fizemos aqui na frente, nenhum irmão me viu no púlpito falando alguma coisa. Na verdade, todos conhecem o Cláudio Duarte, não conhece? Quem não conhece o pastor Cláudio Duarte? Ele é triste, né? Nas brincadeiras dele. Mas, irmãos, sabia disso? Bastante pedagógico. Aquilo que é impactante, que é engraçado, marca e as pessoas registram. Não que nós devamos, por exemplo, numa mensagem expondo o plano de salvação, e eu vou ficar fazendo piadinhas e tal. Certamente não combinará. Mas uma palestra, um treinamento, uma conversa, nós temos toda a possibilidade de encaixar, claro, desde que com todo respeito àquele que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o nosso Deus, toda honra, toda glória a Ele. E ele, Cláudio Duarte, na igreja, chegou o irmão e disse: pastor, eu estou mal. O que foi, meu irmão? A minha fatura do cartão de crédito está com Satanás. O diabo está na minha fatura. E aí os irmãos se assustaram e tal, e ele também, verdade. E ele fala quase engraçado, né? Como meu irmão mineiro falou assim: olha, pastor. Aí o pastor pegou a fatura dele e disse assim: deixa eu ver, capa preta, vela vermelha, cachaça, e foi fazendo uma lista. E o irmão falou: pastor, o senhor está louco? O senhor está louco, não é possível uma coisa dessa. Como, meu irmão, não estou louco? Sabe por que, meu irmão, não estou louco? Porque o diabo olhou sua fatura e disse: nem eu. Bem como ele fala, nem eu faria tanta besteira com cartão de crédito. Então, meus irmãos, na verdade, muitas vezes, estava até conversando com o pastor hoje de manhã, na verdade, às vezes não é isso. Ninguém faz nada intencional querendo sofrer. Nós não passamos por adversidade na nossa vida cristã querendo passar. Não, vou sofrer. Vou fazer que nem o pessoal islâmico. Vou cortar minhas costas. Tá. Irmãos, o que a palavra fala? Misericórdia, quero, não sacrifício. O Senhor quer coração verdadeiro, não é carne cortada que Ele quer. Jesus Cristo quer a nossa vida de verdade, testemunho de verdade. Então, quero dizer para os irmãos que vamos conversar de um assunto que faz parte entre todas as diversidades que nós temos na nossa vida cristã. E eu tenho certeza, irmãos, que muitas das vezes não é por sair gastando, que nem todo mundo está que nem a piadinha que nós fizemos. Mas às vezes chama-se perda de renda, diminuição de renda. Eu fui do banco 35 anos, há mais de 10 anos que eu aposentei. O que eu aposentei, eu não ganho mais aquele valor. Aposentei depois como professor, não ganho mais aquele valor. Então, irmãos, existe uma situação bem clara nisso. Ou você diminui sua receita, isso no natural,
ou você aumenta a sua renda? Ah, meu irmão, não temos milagres? Temos sim. Deus pode operar um grande negócio ou um grande presente, como a irmã que foi testemunhada no meio da semana de uma pregação, em que ela foi sorteada num título de capitalização, né, pastor? Cadê sua esposa? Tá certo. Então, não repartiu, tá certo. Mas aquele que é o importante, né, foi feito, tá vendo? Tenho certeza disso. Então, irmãos, é isso mesmo. E é uma honra isso. Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos cantar um pouquinho para descontrair os irmãos? Não pensem que eu sou músico. Eu sou mesmo um gaiato, um curioso, um brincalhão. E nós vamos tentar cantar aqui com os irmãos, tá bom? Não pense que está comigo aqui o Sérgio, não está. Que não está o Cláudio, né? Não está. É até melhor que eles cantem, pastor. Tá bom. Eu sei que a maioria conhece, eu não canto bem. Na verdade, é uma vida cantando, mas sem tocar, sempre acompanhado de alguém que toca melhor. Vocês devem conhecer o tempo de cantar aqui. Quem conhece? Vamos? Tempo de dançar chegou. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Porque ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. E aí? Nos seus olhos dizem a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar de novo. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Tempo de cantar chegou. Tempo de dançar chegou. Porque ele vem saltando pelos montes. Agora, os seus cabelos são brancos como a neve. Agora, e nos seus olhos que tem a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Glória a Deus. Deus, Senhor. Passamos por adversidades, mas vamos conversar e vamos perceber que não vai ganhar mais dinheiro depois dessa palestra. Não vai sumir as faturas, porque o diabo naquele dia permitiu que você comprasse algo que não podia. Eu também já fiz isso. Existe hipocrisia. Às vezes eu converso, meu interlocutor é o pastor, porque eu sou novato aqui na igreja, tem um ano, né, pastor? Um ano, e graças a Deus os irmãos ficaram livres. Eu nunca pedi para pregar, porque a minha história é uma história bem interessante, mas não vai ser isso que nós até vamos falar hoje. Mas uma coisa eu sei, irmãos, a minha esposa é testemunha disso. O Edson lá, meu amigo de tantos anos. Um dia que uma irmã falou assim: mas tanta coisa que você passou e você vive sorrindo. O pastor falou aqui um dia na
Assim mesmo. Deus não olha isso. Eu sou grato por tudo que tem. Quem conhece, canta. Eu conheço. E cuidado com herança eterna. De novo, para todo mundo lembrar. Eles não estão lembrando da música. Já que eu estou cantando tão mal assim, eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo, e foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Por quê? Tenho vida, alegria. Vamos sorrir, irmão. Todo tempo. Aqui, ó. Olha, sorriso. Alegria, muitos irmãos. Por quê? Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. É Ele que fez tudo ao me dar a salvação. Olha a Deus. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. música que
eu gosto de cantar, mas quando sobe a temperatura, eu às vezes não consigo terminar. A minha vida é do meu mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do meu mestre, minha esperança é do meu mestre. Pra ficar mais alto um pouquinho. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, anjo mais um cai, só Deus e eu agora. A minha vida é meu mestre, meu coração é do meu mestre, mestre, o meu caminho é do meu mestre, minha esperança é meu mestre. Porque quando nós estamos sozinhos na dificuldade, na luta, e é só nós e Deus, na solidão da vida, eu pude perceber quando Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Você já foi no mar pescar? Nunca foi? Quem já foi pescar no mar? Amigos, nós saímos para pescar em Cabo Frio para ir numa ilha, no mar, num iate de um prefeito. E nós estávamos no meio do mar, um iate chique, cheio de lâmpadas. Eu e 18 pastores. E quando alguém pergunta se eu sou pastor, parece que é por tanto amigo pastor que eu tenho. Mas nós estávamos pescando e era uma pescaria rápida, até tipo meia-noite voltar por causa de um aniversário que nós tínhamos. E nessa pescaria nós estávamos lá tranquilos, estava tudo aceso no iate. Vocês não sabem o que aconteceu. A noite foi avançando e o mar, depois de 11, meia-noite, ele começa a crescer, as ondas ficarem muito fortes, grandes, e essa bateria do iate acabou. Simplesmente acabou. E eu vi uma coisa no rosto das pessoas que me marcou profundamente. Você olhava para uma tristeza imensa. Tinha um amigo meu que era diácono na igreja, ele grudava na porta da parte de baixo do iate assim. Estava, não que não tivesse preocupado, irmão. Eu já passei por 3 situações no mar que me faz lembrar de Paulo, que já sofri como é que chama? Que afunda no mar, esqueci. Naufrágio. E eu nunca passei por naufrágio, mas andei levando um susto. E o pessoal brincava comigo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, na próxima você vai. Mas Deus nunca me deixou. E o desespero tomou conta do pessoal. Ninguém falou nada, ninguém ficou agressivo, tudo, era a maioria pastores. Mas eu vi que as pessoas se desesperaram. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se for a minha hora, tudo bem, Pai, conforta-me para que eu assuma essa hora. Que o Senhor me encontre com a vela acesa, com o meu lampião aceso, com umas 10 virgens. Que eu esteja pronto. E o susto foi grande, irmãos. Quando foi perto da 1h da manhã, apareceu uma traineira e entrou naquele lugar. E aquela traineira, depois que nos arrastou, e o iate fazia isso aqui no mar, 50 quilômetros, a gente via Cabo Frio de longe as lâmpadas, e descia e subia. Quando ele chegou lá em cima, num cais do porto e tal, que todo mundo desceu, aí todo mundo já estava de pé firme. Aí o proprietário da traineira falou, cara, nunca passei naquele lugar. Você acredita? Nunca foi meu caminho. Então, quando a nossa vida é do mestre, não importa se é finanças, se é saúde, o que seja, irmãos.
Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, Mestre, meu caminho é do Mestre. O que é nosso? Minha esperança é meu Mestre. Mas é fácil falar, não é, irmão? Viver é o difícil. Tanto é que a base da nossa leitura aqui, para hoje, não poderia ser diferente. Hoje de manhã, olhando o grupo, um irmão colocou uma mensagem sobre Gamaliel. E Gamaliel foi um dos que teve como mestre junto a Paulo. E Paulo tinha tudo. Ele tem tanta autoridade para falar, irmãos, que Paulo, ele tinha tudo que nós humanos queremos: conforto, nome romano, cidadão romano, privilégio em algum processo, em algum julgamento. O cidadão romano envolvia o mundo daquela época, envolvia, se eu puder fazer um desenho aqui, seria o sul da Europa, a Ásia Menor e o norte da África. Esse era o mundo daquela época. Irmãos, nós vamos ler e não precisam se levantar. Deixa eu dar uma avançada aqui. Adversidade e prosperidade nas finanças. Na verdade, o nome correto deveria ser adversidade e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Oh, desculpe. Às vezes eu esqueço. Eu fiquei tantos anos. Ok. Às vezes eu me esqueço do microfone. É a falta de prática, né, pastor? Já tem algum tempo que, um pouquinho antes de vir para cá, que eu dei uma parada. E quando nós conhecemos a igreja nova, ficamos felizes. E eu estava, como muita gente também fala assim, sentado e me alimentando todos os domingos e quartas daquilo que o pastor Renato, o pastor Vavá e o pastor Carlos e outros irmãos falavam. É muito bom isso, receber. Mas a nossa palestra de hoje, ela, quando discute a diversidade, e estou na frente dos irmãos, né? Quando ela discute essas situações, ela também lembra que nós, na nossa vida, passamos por momentos em que as atuações são naturais, ficou melhor? Ou são sobrenaturais. Isso eu acho que é justamente a junção destas duas é que faz a nossa vida se tornar mais fácil um pouco de passar as adversidades. Não que ficaremos livres por completo, que a palavra garante que no mundo tereis aflições, é aquela coisa toda que todo mundo já conhece bastante. Mas o sobrenatural de Deus, nós vamos aqui em Filipenses, eu vou ler, irmãos, porque a gente tem alguns versículos que estão marcados aqui, que são importantes. Vamos lá, 3, o 3, o 7 e o 8. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Hoje nós temos o batismo. Depois de Jesus, a preocupação maior é nós não batizarmos. E até nessa questão de batismo, o que a Bíblia recomenda é realmente a água. Então nós que somos batizados e que já temos a conversão, servimos Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O 7, 8. Mas
o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, depois eu vou fazer uma coisa. Quem quiser anotar, pode anotar. Nós vamos pegar essa palestra e vamos imprimir uma cópia e entregar para o pastor, para o pastor e passar para os irmãos. Quem quiser. Deixa eu ver se eu pus aqui a cópia. Pastor, vou passar para o pastor, aqui através da Márcia, aqui, ó, uma cópia dos slides e uma cópia da palestra. E aí os irmãos que se interessarem, porque debruçar sobre o assunto é importante para a nossa vida do cotidiano. Então, nós que somos batizados, temos Deus em Espírito, gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda de Cristo, na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, do qual sofri a perda de todas as coisas, considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. E depois, de 15 a 17. Isto. 11 a 15, isso aí, irmão. O 11 eu li até o 11. Aí, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. E do 17 ao 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, seja o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Deus, né, irmão? Poder de sujeitar todas as coisas. E o 4 do 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E do 10 ao 19. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois vós já tínhamos lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei também estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Logo depois da minha conversão, alguns anos depois, acho que 2, 3 anos, eu guardei alguns versículos, inclusive o Salmo 23, que gosto muito, e um deles era esse de Paulo,
escrito aos Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um dia entrei numa mensagem, e um pastor fazendo uma mensagem bem interessante, um cearazinho pequeno assim, carudo assim, ele dobrou a camisa e falou: o diabo está lá na porta, está impedindo que alguém entre, e o outro está sentado aqui atrás do templo, desejando que vocês durmam para não ouvir a palavra. Aí eu falei: nossa, quanta autoridade, quanta dureza, quanta pancada. E ele entrou. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que eu também li a Bíblia errado. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, pasmado, né? Gente, a Bíblia é escrita de uma maneira que foi inspirada e iluminada por Deus a todos aqueles que escreveram. E qual é a diferença de ler de um jeito ou ler de outro? Aí ele disse: todo mundo fala esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Logo mexeu comigo, né? Falei: vou prestar bem atenção para ver o que ele vai falar. Aí ele disse: irmãos, todo mundo lê posso todas as coisas naquele que fortalece, mas não lê os outros anteriores. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Depois nós vamos falar sobre saciedade. E depois, quando ele disse: sei estar abatido em abundância em todas as coisas, ter fartura como ter fome, tanto em abundância como a padecer necessidade, sem ansiedade. Então, o que eu quero dizer é que nesse texto, que ele é para nós inaugurarmos a nossa conversa, ele, de fato, tem razão. Nós temos que ter com a Bíblia o que nós fazemos com todos os livros. Os irmãos já viram que eu trouxe uma pilha de livros aqui, né, irmão? Não é para dizer que eu sou um leitor assíduo, hein? Mas gosto de livro. Prosperidade Divina. Depois os irmãos podem pegar e tirar os nomes dos livros que são, digamos assim, de uns 30 a 40 que eu já li sobre dinheiro, são os mais interessantes. Deve ter saído mais alguma coisa. O que o dinheiro não compra? Ele não compra o quê, irmão? A sua moral, a sua espiritualidade, a sua vida. Moedas e mais moedas. Como Deus as conta. Muito interessante esse livro. Bens e dinheiro, riquezas, princípios bíblicos de finanças. Aí vem aquilo que, quando a gente fala aí de alguma coisa, você deve ser assim, deve ser assado, deve se contentar, barará, tá? Você ouve tudo isso aí. Eu gosto muito de dizer assim, existe uma palavra que corre solta em todos os lugares, principalmente, como diz na Bíblia, nos lugares santos, celestiais e tudo mais, que é a hipocrisia. Na hora que você está sofrendo, aí sim, e só Deus vai saber da sua conversão genuína. Não adianta ninguém falar. A gente tem vontade de sair chutando tudo que está na frente. Algumas pessoas gostam de sair chutando, gostam de gritar, gostam de espernear, sapatear, mas esse livro é interessante. O Dinheiro e a Natureza Humana. Fala alto sobre nosso comportamento. Agora, um livro que eu dei para minha filha que fez psicóloga, aquela missionária que veio aqui. Eu tenho ele comigo porque ele sempre fica me acusando, esse livro. Eu tenho até uma certa raiva com ele, porque ele fica me acusando. Porque ele fala do meu temperamento. Eu sou extrovertido, às vezes eu falo muito, às vezes na hora que era para ficar quieto não fica, na hora que era para falar não fala. E esse livro diz para você quem é você, qual é a sua cara. Por isso que muita gente às vezes não compra. Tem medo de se descobrir. Certo? E por conta desse livro, eu fiz uma coisa para os irmãos. Antes de continuar aqui rapidinho. Puxa, fiz uma sujeira. Você sabia, né, amor? Ela tinha certeza e ela pôs. Você vê como ela confia que eu vou mudar. Ela acha que eu vou mudar. E eu sempre falo para ela, ninguém muda ninguém, só Deus muda. Irmão, gostaria de olhar aqui para você ver depois qual que é o seu temperamento. Irmão, deixa eu ver pela cara, mais ou menos, vou imaginar como que é o temperamento de cada um. Você quer, irmão? Vou dar uma
para as meninas. Aí elege líder. Bom, a líder aqui. Zé, você tem que ver isso aqui. Pastor Neto, conhece meu temperamento? Conhece? Aí, o Edson. Vou dar para o pastor Vavá, tenho curiosidade de saber, viu? E vou dar um para o irmão aqui e vou dar um para o Renato. Ai, ai. Irmãos, não vou pegar isso aí com você confessando seu temperamento, fica tranquilo. Só Deus precisa saber. Na verdade é para você dar uma olhadinha nisso aí e ter ideia. Puxa, eu sempre dou trabalho para minha esposa e sempre derrubando alguma coisa. Antes de ontem eu derrubei um copo com um monte de documento na minha mesa. Por que será? É só olhar isso aí. Aí eu vejo. Mas nós não temos qualidades, irmãos? Temos. E a vantagem é que as nossas qualidades, pelo menos deveria ser assim, né? Maiores do que os nossos defeitos. Mas sabe, irmão, Jesus é fantástico. Quando aquela mulher veio para ser apedrejada, ele ficou no chão escrevendo, rabiscando. Você acha que ele queria escrever alguma coisa na areia, irmãos? O que Jesus estava esperando ali? Ele estava querendo saber quem era o impetuoso que ia dizer, olha, ela pecou, ela assim. Então, o que ele perguntou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, em tudo que nós vamos ver, a nossa natureza humana está em pé. Por isso que nós temos um momento natural e um momento sobrenatural. Muitas vezes pensamos que só é difícil de ter atitude sensata, ponderada, de equilíbrio lá, diante da adversidade. Não é verdade. Você está pensando que quem está na prosperidade, com dinheiro, tem, às vezes, atitudes insensatas? Tem, irmãos. E é o que nós mais fazemos. Por que a Bíblia fala, vai ter com as formigas? Não é por causa do excesso de trabalho. É o trabalho planejado, é o trabalho com cuidado com o tempo, o inverno, o verão e a vida. Alguém já leu alguma coisa que diz sobre que a nossa vida tem o verão e tem o inverno? Alguém já leu? Não leu? Um homem de verdade. Esse livro aqui bate na nossa cara. Bate mesmo. Mas, irmãos, eu acho que aquilo que eu falei sobre hipocrisia, eu gosto dessa palavra. Essa palavra vive me dizendo, escuta, se cuida, escuta, ora, escuta, se mexe, olha, fica atento, olha, isso não, isso sim, isso assim, isso não. Mas só porque o Espírito. Eu acho que o Espírito de Deus, na verdade, não é só misericórdia que Ele tem de mim, não, irmãos. Eu acho que Ele tem pena e dó de mim, porque a gente precisa saber o nosso corpo. Você não sabe que quando você toma uma água muito gelada, ou se você vai para o inverno, ou se você faz uma caminhada longa, devido a alguns problemas que você tem, e eu estou naquela fase, irmão, de saber, e eu não posso isso. Eu já pude, mas não posso isso. E a mesma coisa é espiritual, irmãos. Então, um homem de verdade. Você quer ser um homem de verdade? Então, este livro, nós temos uma palestra que chama Até que a Dívida Nos Separe, que foi falado em vários encontros de casamento. Não foi baseado nesse livro, mas acho que alguém me plagiou, porque, olha, ele botou um antes, ficou diferente. O nosso era Até que as dívidas nos separem, antes que as dívidas nos separem. Interessante também. Vai na mesma área. Esse aqui, eu acho até que vou dar de presente para o pastor, porque muito legal, só que está com autografado para mim, e de repente o pastor pode colocar aí na biblioteca da igreja. Depois eu faço uma transposição aqui o que Deus espera de sua igreja. Só que, irmãos, quem é a igreja de verdade? Somos nós. Você entendeu? Esse livro foi com isso. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Esse interessante, mas só exercício, homem ao máximo. Tem um livro aqui também. Muito bacana para quem quer ensinar as crianças e também aprender sobre a volta. Tem daquelas discussões, milenista, pré-milenista, amilenista, glorioso retorno.
E esse que eu gosto muito e que já usei várias vezes, tanto na universidade, a liderança de Jesus. O líder com coração de servo. Esse aqui é muito bom. Falou? Não? Esse livro, Hunter, que ele já tinha escrito, O Monge Executivo, ele escreveu Como se tornar um líder servidor. Serve para nós que queremos ser líderes, na igreja, fora da igreja, em tudo quanto é lugar. Aí vem alguns muito espirituais, como esse aqui. O homem comparado à oliveira. Sabe que a oliveira, esses dias o pastor pregou e é uma verdade. A oliveira serve para 3 coisas. Curar, temperar e ungir, né, pastor? A oração, o encontro com Deus. O espírito da colheita, esse entra nessa área nossa. Philip Yancey, a Bíblia que Jesus lia. Esse do Omício Júnior lá da primeira, Deus quer você rico. Só que não é isso que nós, não é o dinheiro, né? É mais coisa, o seu dinheiro. Nós estamos sorteando esse aí. Agora esse livro, se os irmãos puderem comprar, esse livro, eu não apanhei assim muito com ele, mas eu já vinha numa corrida vou fabricar uma palavra aqui, tá? Desambição. Nunca o suficiente. Tem gente que nunca vai ser o suficiente. 31 razões para que porque as pessoas não recebem sua colheita financeira. E o homem é o máximo. Beleza? Voltando aqui, nessa colocação que nós fizemos, a nossa preocupação é mostrar realmente que não tem nada a ver com algum ensinamento de como ganhar ou deixar de ganhar, mas é para que nós entendamos o que é que as finanças interferem na nossa vida espiritual. Você acredita que tem gente na igreja e fora da igreja que acredita que isso não faz parte da vida cristã? Sabe por que faz, irmão? Você vai ver aqui, só por um dado, né, numérico. Você sabia que tem 500 versículos sobre oração na Bíblia? 500 sobre fé. Das 38 parábolas que Jesus falou, 16 era de dinheiro e posse. E sabe quantos versículos nós temos na Bíblia sobre dinheiro e posse? Algum irmão tem mais ou menos uma ideia? 2.350 versículos. Irmãos, quando eu falo que muitas vezes nós estamos usando de hipocrisia, é porque pensamos que algumas coisas que Deus colocou no mundo não são para nós, ou não tem nada a ver com a nossa vida cristã. Estão bem enganados. Desde Abraão, desde Moisés, Noé e tudo mais, Deus lá recolhe os seus animais. Quando eram contadas as posses, a divisão, né? Quando estava lá em Sodoma e Gomorra, você leva os seus animais para a esquerda, eu vou para a direita, é bem isso aí. Deus sabe que a nossa vida depende disso. Então, só que Deus, Ele é, na essência, aquilo que nós falamos no começo. Onipresente, onisciente, onipotente, acima de tudo espírito. E nós somos o quê? Carne. Os desejos de Deus não conferem a maioria das vezes com os nossos desejos. Esse é um dos problemas. O homem é carne, pobre, cego e nu. Deus deseja que nenhum homem se perca e que nós vivamos eternamente em sua presença, louvando e adorando. Só que tem um estágio. E neste estágio que nós estamos aqui, é que as coisas pegam. Mas Deus tem um antídoto. Nesse antídoto, irmãos, nós temos a seguinte palavra, depois de várias pesquisas temos encontrado, onde Deus coloca para essas situações.
Olha só, na bonança, quando você está bem, eu acho que é bem assim, é nessa hora que é especial, para se segurar quando vier. Por isso o conselho sobre as formigas. Na bonança, olhe para Deus e ore para aqueles que nada têm. Se já lendo a Bíblia, você deve se lembrar da igreja primitiva. Às vezes nós estamos conversando e alguém conta assim, tem uma senhora, ela é viúva, ela é um senhor, está passando isso e tal, e nós não olhamos. Na bonança, então, olhe para Deus e ore para os que nada têm. Na adversidade, olhe para Deus e ore pedindo para aquele que tudo tem. Quem que tem tudo? Deus. Na bonança e na prosperidade, cuide para não ficar ambicioso. Você já percebeu que pela nossa natureza humana e como bem-sucedido, muitas vezes você fica arrogante? Já percebeu isso? Você se sente o dono, você sabe tudo, você é autoridade, você sabe ganhar dinheiro. E começa a largar a dependência de Deus, aí vai se afastando. Sabe o que significa ambicioso? Um dicionário que denota ambição, que tem um desejo veemente de alcançar bens materiais, ou que satisfaz o amor próprio. É forte, hein, irmãos? Riqueza, glória, desejo intenso. De quem que é a glória, senhores? Hein, irmãos? Na adversidade, cuide para que não fique ansioso. Temos até o versículo que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, na prosperidade, não desperdice o que você tem. Se nós formos ler, depois eu vou mandar para os irmãos a cópia, vocês podem ir olhando nos versículos. Nós desperdiçamos às vezes na prosperidade. Na adversidade, não despreze o que você tem. Aí nós lembramos, e coincidentemente o pastor até pregou nessa semana sobre o óleo na botija, tem os dos 3 pães, os 2 peixes, e quando Jesus falava no meio da multidão, e tem outros mais que nós podemos citar. Na prosperidade, tenha fé para renunciar tudo que você tem. Aí o negócio pega, né, irmão? Também podemos citar texto e relembrar as atitudes dos irmãos da igreja primitiva. Na adversidade, tenha fé para alcançar o que você não tem. Na prosperidade, não tenha orgulho pelo que você tem. Na adversidade, não inveje quem tem o que você não tem. E tudo que existe na terra é do Senhor. Nós podemos falar aqui uma série de versículos que tratam do que pertence a Deus. Tudo. E Deus controla ainda as circunstâncias. E aí essa conversa vai dar o que render. E como é viver na prosperidade? Já que nós tocamos que a adversidade sempre está a maioria, e alguns na prosperidade. Prosperidade, olha só, ditoso, afortunado, feliz, satisfação, sorte, afortunado, contente, alegre, bem-sucedido. Também significa aquilo que promove uma sensação de satisfação em nossas necessidades. Aí, saciedade, porque eu vejo assim, quando você alcança um estado de prosperidade, de bonança, e que você tem as contas controladas e tal, se você é uma pessoa pé no chão espiritualmente, você vai ver quem está passando necessidade por perto de você, quem está precisando e como está a obra. Me faz lembrar lá, né? Em Reis, que nós até citamos aqui entre vários versículos, que a sua casa está estocada. Como é que está a casa de Deus? Então a saciedade é um estado de quem se saciou. Estou falando isso aqui do dicionário. Fastio, bebeu, comeu e dormiu bastante e no mínimo necessário. Então, vem uma outra coisa em seguida, que é o contentamento, que é prazer e alegria. Só que lá em Jó falam, gastam os dias na sua prosperidade. Então, não é que nós vamos fechar as portas para o trabalho, irmãos. A Bíblia também fala do preguiçoso, mas nós começamos a ganhar dinheiro, começamos a ter uma vida
farta e não olhamos para as pessoas necessitadas, nem para as viúvas, e olha, isso é uma recomendação séria. Depois, lá para frente, também falaremos o que envolve isso com o Espírito. O Senhor dá prosperidade aos seus servos, não podemos invejar os ímpios. No dia da prosperidade e no dia da adversidade, considere. Depois vamos citar os versículos para os irmãos ler. E no que tange a sobrenatural, não pensamos nisso, mas nós tivemos prova mesmo, irmão, de bons momentos. E às vezes, ainda até o pastor brincou comigo, disse um dia desse, eu quero pegar esse bom momento seu. Irmãos, um testemunho não é para vanglória pessoal, mas nós já ajudamos a construir igrejas. Já começamos igreja numa varanda, hoje tem 300 membros. Nós já tivemos igreja que a gente chegou e se tocou, Deus tocou no nosso coração, e a gente mandou rebocar, mandou pintar, fazer não sei o que, ajudar no piso. Mas nós passamos também por problemas e dificuldades e lutas. Mas Deus não tira, e eu lembro com gozo. Por quê? Irmão, se nós tivéssemos uma noção do que o tudo é do Senhor, e tivéssemos uma noção que esse tudo mexe no nosso espiritual de uma forma tão forte, porque no momento que eu estou contribuindo com a igreja, no momento que eu estou ajudando um pobre, no momento que eu estou cuidando da viúva, no momento que eu estou em comunhão, porque não adianta também eu só colocar o dinheiro no gasofilácio, não adianta só eu ajudar a viúva e ficar comparecendo de vez em quando na igreja e não ter o envolvimento, e principalmente, irmão, naquele momento que só Deus me vê, eu não tiver uma vida de oração integrado espiritualmente com o Senhor, para dizer isso que nós dissemos aqui, que não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele é. E ter uma maneira especial de ler a Bíblia, irmãos. Nós podemos ler o versículo aqui acompanhando o pastor da mensagem, nós podemos ler por curiosidade histórica, nós podemos ler para justamente aprender alguma coisa sobre uma passagem bíblica ou sobre uma parábola de Jesus, mas nós temos que ter outra coisa com a Bíblia, nós temos que ter um prazer como um livro, como algo que seja investigativo. Você lê e vê entre linhas o que quer dizer aquela palavra. Você quase entender perfeitamente que aquele iluminado, aquele que foi ungido por Deus para escrever a palavra, esteve envolvido completamente com aquela frase. Então, irmão, o sobrenatural nosso é desde a contribuição, mas é a nossa vida cristã também em alta. E isso, vou falar para os irmãos, tendo ou não tendo dinheiro, sobrando ou não sobrando muito, na prosperidade, na bonança, mas na adversidade somos ensinados, somos testados, somos provados. Deus tem 3 maneiras de mudar a nossa história. Tem outras, mas essas 3 marcam para mim nas finanças. Às vezes, alguma coisa que acontece de tão duro na adversidade pode ser mesmo consequência de pecado. Você pensa que eu torrar dinheiro aí fora e não estou nem olhando para a viúva e nem para alguma coisa do trabalho, da obra do Senhor, eu estou pecando. Você já viu algum pastor pregar no púlpito? Irmãos, você não entrega o dízimo. Nós estávamos fritos, né, irmão? Você está em pecado. E você está em pecado. Você sabia que você está em pecado? Quando foi reclamado lá, a sua casa está cheia, está... Já viu um cara comilão? Enche a boca e fica aquela coisa assim. Nós estamos enfastiados na nossa casa. Mas o que é que falta na nossa igreja? Alguém já foi na cozinha olhar o que falta lá de panela? Na classe de criança, se falta livros? Alguém foi olhar se falta copos?
Se tem algum aparelho que não está funcionando, hoje eu fui lá naquele bebedouro, eu não sei o que aconteceu, mas ele não está funcionando da frente. Se é para economizar energia, tudo bem, eu não sei o que aconteceu lá. Não é crítica à gestão, viu, pastor? Não é isso. Eu estou querendo dizer aqui para os irmãos que a gente tem que observar. E eu não fiz nada. Eu fiquei quieto, comentei aqui que é mais fácil. Mas eu tinha que pegar e falar, pastor, está estragado? Daí eu vou pôr no carro, vou levar para arrumar. E a nossa vida, ela se reflete também na área financeira, mas no amor, na nossa família, em tudo. E a nossa família está olhando. As pessoas que olham em nós, na nossa casa, elas sabem se nós temos fé, se nós verdadeiramente procuramos a Deus, se nós exercitamos a nossa fé. O duro é isso, é que eles observam. Às vezes nós queremos que um filho seja extremamente convertido, mas o pai é, o avô é. Prosperidade, nós falamos aqui, Paulo disse isso com categoria. Saciedade. O pouco que me vem, eu estou satisfeito. E contentamento. Irmão, você já viu como você entra na igreja, às vezes uma pessoa está tão sisuda, tão fechada. Às vezes eu fico perguntando assim, aí o pastor fala para mim, você fica sorrindo, parece hiena. Sabe da piada da hiena? Tem só adulto aqui, eu posso falar. Sabe a piada da hiena? A hiena come merda, faz relação sexual uma vez por ano e vive... Ri de quê? Ri da alegria da fé, irmãos. Vocês me desculpem, mas isso é pedagógico, né? É para a gente entender. Agora você entra na igreja, aí tem... Ele sempre está sorrindo, graças a Deus, né, irmão? Depois nós combinamos um café. Aí é o seguinte, aí eu vou lá no outro, mas ele entra na igreja assim. Você pensa que você fechou ele na rua. Nunca esqueço, né? Trânsito é gostoso porque sai cada coisa no trânsito. Saiu um irmão lá da primeira igreja, Batista, e a gente trabalhava com construção. E eu subi Afonso Pena numa correria danada, quando eu chego, fechou o sinal e ele entrou com tudo. E eu, mas que cara barbeiro, fiz assim com a mão. Aí ele parou, abriu a janela e falou, não vai me xingar, hein, irmão? Eu falei, não, disso aí você pode estar tranquilo. Desde moleque, né, eu aprendi isso. Às vezes eu corrijo outras pessoas, mas não consigo ficar falando palavrão direto. Posso até falar. Aí um irmão falou para mim assim, mas falar assim que é filho da mãe não é palavrão, né? Afinal de contas ele tem mãe, não tem? Então, é duro isso. Nós estarmos sorridentes e alegres, mesmo na dificuldade. A filha da Lélia, minha enteada, ela fala assim, eu não entendo. Você consegue sempre fazer uma palavrinha de piada no almoço, em algum lugar, e eu sei, você não tem dinheiro, né, cara? Você está sem dinheiro de tudo, né? Eu falei, mas é disso que eu estou rindo, eu faço disso uma comédia. Sabe aquela comédia trágica, épica, né? Aqui, fidelidade, compartilhar, provedor e sacerdócio. Irmãos, no dicionário, sacerdote quer dizer que trata da religião. Isso é lá frio, no dicionário. Aurélio Buarque de Holanda, todo mundo sabe esse nome, né? Na verdade, sacerdote é muito mais. Por isso que eu digo, as pessoas da nossa casa, se eu estiver mentindo alguma coisa, vocês levantam a mão, tá? Aí, o sacerdócio é muito mais, irmãos. A minha esposa precisa ver se eu sou um sacerdote de verdade na minha casa. A minha filha, que não é nem uma menininha de 15 anos, tem 32 anos, mas mora comigo e é uma alegria tê-la, como a filha da Lélia também. E, irmãos, as pessoas, não é só Jesus, não é só Deus que está me filmando. É todo dia, é no café da manhã, na saída do carro, deixou a luz acesa, aí pô, o cara
Pá, essa porcaria dessa conta de luz está desse valor, porque ninguém apaga essa porcaria dessa luz. Será que é assim que nós temos que agir? É uma aula de vida, irmãos. E nós não atentamos para uma coisa. Nós estamos aqui de passagem. Você já ouviu falar da história do lápis? Nós estávamos indo para a faculdade, eu era nome de turma. E eu fui numa alegria, assim, para ser nome de turma. Só que quando eu cheguei na faculdade, não era no lugar, um anfiteatro pequeno, mais ou menos do tamanho desse aqui. Era num ginásio. E eles tinham levado para o ginásio, tinha 3.500 pessoas. E tinha uma mesa grande, com 17 professores que iam ser nome de turma, e mais o Murilo, que é o proprietário da faculdade, da Unigran, lá em Dourados. Eu dava aula sexta e sábado lá, eu viajava e voltava. Todo ano, 10 anos fiz isso quase, 8 anos, 9, não lembro mais. E olhei aquele povo todo, falei, cara, vou ter que falar alguma coisa, não escrevi nada. Vou chegar lá. Aí eu peguei, quando chegou a minha vez, eu peguei o microfone e falei, o que leva um homem, que é um simples mortal, e se tornar um imortal na academia? Eles dão um valor nisso. A imortalidade para nós sabemos qual é, né? E fiquei pensando, enquanto vinha na estrada, que a nossa vida é uma passagem, e eu não vou aqui falar para os alunos de que eles têm que fazer assim, fazer assado, porque já estudaram isso o ano todo. Aí eu falei, eu vou apenas falar do lápis. O lápis é uma apologia a nós. Do que é feito o lápis interiormente? De carvão, e se ele sofre fissão e calor, ele se torna um diamante, um brilhante. Você entendeu? Então, qual é a verdade interior que você carrega? É a verdade de Cristo que você carrega? Pô, então, escancara essa boca e dá uma risada, faz a alegria transparecer no seu lar e fora dele. Ah, mas quando você está passando um problema, você tem que chorar, morreu alguém. Tá? É verdade, mas passou aquele momento. Deixa as pessoas notarem, claro, você não vai sair pela rua o tempo todo, mas eles precisam ver a sua felicidade. E o lápis escreve uma história. Que histórias que você quer escrever da sua vida? O lápis ensina, porque ele deixa registros importantes. Por fim, o lápis deixa uma recomendação. Deixa a memória de quem você foi. Como é que você queria ser lembrado? Já ouviu a história do cara que chega num velório e aí alguém fala assim, olha, vai lá e olhe, você vai se surpreender. E a família fez o que o morto pediu, colocaram um espelho. Ao invés do rosto do morto, um espelho. Ele falou assim, olha, quando você olhar, pense nas coisas boas que você fez, que ele fez. Aí o cara chegou, olhou, meu Deus. Aí alguns têm a consciência e falam assim, o que será que eu fiz de bom? Se fosse eu que tivesse deitado aí. Aí chega o outro, olha, você vai lá, olha, e pense. Ele fez esse pedido, que você olhasse para ele e dissesse o que é que você fez o que é que ele fez de bom para você e fez de bom para a humanidade. Aí o cara chegava, botar a cara, claro, né? Levar aquele susto enorme. Então, irmãos, como é que nós gostaríamos que fosse lembrado? Não só por Cristo, mas pelos nossos, os domésticos da fé, os nossos de casa. E isso envolve nessa área. Quando é que nós vamos ser fiel? Quando é que nós vamos ser alguém que compartilha? Quando é que nós vamos ser provedor? E quando vamos exercer o nosso sacerdócio? Quando várias coisas anteriores, a nossa vida no altar de Deus, temos que carregar a arca. Ah, mas a arca já foi, Jesus já veio. Verdade, a arca, a palavra. E nós temos que exercer essa palavra e temos que também ir para a cruz, que é difícil, é a parte mais dura. Então, temos que ser fiéis, nós temos que compartilhar com aqueles
que menos favorecidos, e temos que cuidar de ser provedor. Irmãos, nós estamos em tempos diferentes. Devido às passagens da minha vida, eu conheci pessoas tão diferentes. E eu fico pensando assim, durante esse tempo que você conheceu, você tinha um casal que o cara era o provedor. E ela era do lar e tinha filhos, tinha que cuidar do lar. Aí, passado um tempo, eu vi que as esposas estavam trabalhando junto com o esposo e ajudando na casa e também cuidando dos filhos. As mulheres têm muitas atividades, não? Aí a gente vê, agora mais modernamente, modernamente, que às vezes a mulher está trabalhando e o homem não quer trabalhar. Ele não lê aquele capítulo, aquele versículo que diz sobre o preguiçoso, para ser pesado. Sabia que Paulo fazia tenda para não pesar os irmãos? E ele relata, como relatou aos Filipenses, agradecendo o que ele fez. Então, irmãos, todas estas coisas contribuem. Alguns irmãos falam assim, eu tenho aposentados, tenho ex-colegas do banco aposentado. Tem aposentado que está ganhando, e não é que não é para viver com o que você ganha, você tem que viver com o que você ganha. Mas às vezes, a preguiça é tanta, e ele se aposentou novo, e o cara está lá, mas reclamar do governo ele reclama, dos impostos ele reclama. Aí ele fica, põe o pezão para cima na TV, vai jogar bola, não sabe aquela coisa toda. E ele não podia fazer mais alguma coisa? Se está em dificuldade, às vezes a esposa faz um bolo, né? Faz um doce gostoso igual o da Lélia. Eu vou fazer uma propaganda aqui. E ela tem de tudo, engordite, emagrite, tudo. Então, irmãos, nós não temos que ter orgulho em nossas vidas, tá? Temos que pensar que às vezes as nossas adversidades passam por atitudes espirituais, morais, de preguiça, de desinteresse, de ser sacerdote na casa. Senhor, opera um milagre. Já percebemos muitas vezes. Esse dia eu vi o pastor falar sobre o tempo de Deus. Eu achei engraçado, porque isso aí eu acho que tem muito a ver com, não que não existe o tempo de Deus, existe, mas o tempo para a irmã é um, para ele é outro, para ele é outro e outro para mim. Por quê, irmãos? Às vezes eu preciso de mais tempo para perder aquela teimosia. Eu preciso de menos tempo que o irmão precisa para resolver minha situação. E preciso ter mais fé muitas vezes. Chegar para Deus mesmo. Chorar, como o Paul Enxu falou no livro dele, O Poder da Oração. Fala a cor da bicicleta. Você quer bicicleta? Fala, quero uma bicicleta azul. Pior que apareceu uma bicicleta azul para ele. E o desafio dele foi tão forte que ele acabou, sem querer, querendo, fazendo uma coisa ruim. Ruim por quê? Para ele era bom, mas para o filho não era. Pregando na igreja, recebeu a notícia, seu filho morreu. Não foi igual aquela da piadinha da sogra. A sogra subiu no telhado. Não foi assim. Chegaram na bucha e falaram para ele, seu filho morreu. E ele então ajoelhou e falou, Deus, eu sou da sua obra, meu sacrifício é vivo, eu estou com sangue na tua obra, não aceito, não aceito, não aceito. Pai, muda a história agora. Não demorou um tempo, vieram correndo, olha, não sabemos como. Ele levantou, ressuscitou. E depois chega o filho e disse, você me tirou do melhor. Eu estava com os anjos. Eu estava num lugar celestial. Pai, por que você fez isso comigo? Eu tenho certeza que foi você que pediu para Deus. Você é muito íntimo dele. Como que você faz isso? Não pode. A bonança, irmãos, passado o momento de fidelidade, de prosperidade, ela traz uma coisa gostosa. De você chegar, você pode não ter dinheiro sobrando, mas tem a comidinha,
ter as contas pagas e você deitar e falar assim, eu vou dormir hoje, sábado à tarde inteirinho. E você está com a cabeça em ordem. Então a bonança, ela produz paz, mas ela passa uma coisa, principalmente para as mulheres, viu, irmãos? Segurança. Ela passa. Ela traz uma segurança. Não, acho que pelo café que foi feito, pastor, acho que não vai ter intervalo, não. Toca o pau, né? Tá, vamos lá. E nós temos agora uma coisa diferente. Vocês já viram que finanças sem sobrenatural não funciona. Para nós. Nós fizemos uma palestra aqui no Hotel Jandaia para 60 empresários e era trocando crise por oportunidade. Conversamos tudo na área econômica. Aí chegou um momento decisivo que a gente não queria perder aquela oportunidade. Foi quando eu falei, eles se assustaram. Você fala, a economia de Deus não é a economia dos homens. Cara, e para você falar para alguém que você tem que ter fé, no meio da economia, nós que trabalhamos com contas, sabemos que 2 mais 2 é 4, e para Deus pode ser 8, pode ser 7. A economia de Deus não é a nossa. Eu vi o pastor Vavá comentou esses dias que, irmãos, e Deus não é assim. E é verdade, não é assim. Hein, amor? Lélia, é assim? Como é que é? Como é que é o sobrenatural de Deus? Fé, né? Às vezes está muito abatido, assim, triste com alguma coisa. Eu falo, olha, Deus, só Ele. Espera nele. E às vezes eu falo isso de manhã e sou surpreendido, nem à tarde, às vezes na hora do almoço eu sou surpreendido. Irmãos, eu tinha uma irmã que ela me pediu para vender uma casa. Foi muito engraçado essa história, nunca mais esqueci. Eu vinha atravessando um período de crise enorme, mas assim, de dificuldade, de luta. Eu falei, Jesus, tudo que eu faço não paga. Eu acho que eu vou fugir. Pensei comigo. Mas rindo, brincando, porque vou fugir para onde? Vou fazer que nem o pessoal da Lava Jato? Não vai resolver, né? Porque eles, alguma coisa deve ter guardado, porque é muito dinheiro que eles roubaram, né? Então, você não sabe. Por isso que eu falo, às vezes, brincando, que uma coisa é você falar que você tem que ter contentamento. Uma coisa é você falar que tem que ter alegria. E outra coisa é você viver aquilo. E o pior, irmão, que se nós não vivermos dessa forma, nós não vamos alcançar a graça de Deus. Quem que entra nos céus, irmãos? Quem que entra, irmã? Aquele que tem coração puro. Também. Sincero, né, com Deus. Sim. E aquele também que leva a palavra Sim. e dá, reparte. Verdade. Nessa questão de orgulho, nessa questão de finança, sabe quem entra no céu? A palavra é bem categórica. Mansos e humildes. O céu é deles. Agora você imagina, eu chego em casa, tem 10 boletos, tipo o boleto de Satanás, que o Cláudio falou, né? Aí eu saio chutando mesa, cadeira, e jogando tudo, e perdendo o controle, ofendendo minha esposa e o pessoal e tal. Essa é uma atitude de manso, de humilde? Não. E a irmã chegou para mim e disse, eu quero vender minha casa, você pode ir lá me avaliar? E uma irmã, olha o testemunho, que dureza, né? Você vender. Eu vendo muito para crente, graças a Deus. E não é engraçado? Ela pegou e falou assim para mim, assim, irmão, vai lá, você olha minha casa, avalia e diz, quanto você quer, irmã, na casa? Isso já na casa. Eu quero 70 mil na minha casa. 75 mil na minha casa. Irmã, a sua casa vale 60 mil. Mas eu vou pedir 75, como você está falando. E eu vinha justamente de uma recuperação daquela situação e disse para Deus, irmão, falar o nome da bicicleta e dinheiro, põe valor. Eu falei, pai, eu preciso 5 negócios de 3 mil reais. 4 para colocar as contas em ordem, 3 para a praia, pai, que eu quero chegar na praia, dormir na praia e orar e agradecer e saber que eu estou lá, porque o Senhor me levou à praia. Porque eu não tenho dinheiro para ir na praia.
Irmãos, eu tinha feito os 4 negócios quando essa irmã falou comigo. Aí apareceu o negócio, falei, cara, será? Aí entra aquele negócio do será, né? Mas nem vendi ainda. E ela que é tão alta, tentei. E isso era julho e agosto. Foi chegando setembro. Falei, nossa, está vencendo meu prazo. E eu fui lá de novo. Aí ela olhou e falou para mim assim, bom, baixa para 70. Eu falei, irmã, ainda tem 10 mil a mais, por isso que nós não estamos vendendo. Anunciamos por 70, rodou. Voltei lá de novo. Põe por 65. Isso já era outubro, irmãos. E eu queria até novembro estar com as coisas para começar a planejar as férias. Quando foi novembro, ela me ligou. Oh, glória. É muito forte aquilo. Ela chegou para mim e falou, irmão, pega esse cheque de 3 mil reais que é seu. Sabe o que aconteceu? Ela falou assim para mim, eu vendi para o meu genro, tá vendo aquele supermercado? Eu tinha 35 mil na poupança. O que você achou dessa casa que eu tô? Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Quando eu cheguei não era aquela casa, era uma casa mais nova, linda, bonita, com camas para vários netos. Aí ela pegou e falou assim para mim, assim, quanto você acha que vale essa casa? Ah, essa casa vale uns 95. Ela falou, isso que eu paguei. Eu falei, você pagou 90? Eu paguei. Eu dei minha casa por 60, como você queria. E ele aceitou na hora. E eu dei 35 da poupança. Ele pagou as contas dele, que o AJ queria matar ele. E eu disse em casa, eu tenho que dar os 3 mil do honorário do irmão corretor. E todo mundo foi contra mim, irmão. Mas Deus, na oração do dia seguinte, disse, esse 3 mil não é seu. Esse 3 mil é de alguém que precisa desse dinheiro. E Deus me deu o dinheiro das férias, irmã. Deus me deu o dinheiro das férias. Nós fazíamos parte de um grupo, de uma banda, e eu, até motoqueiro eu já fui, irmão, se eu contar tudo que eu já fiz na minha vida, paraquedas, mergulho, por isso que eu estou tudo quebrado assim, tá? Não sobra nada, sou surdo desse lado esquerdo, depois eu conto uma piada num casamento que eu fui contar, se eu cantar, eu tive que cantar com a cara num pastor e num casal, porque o retorno, eu pedi para pôr desse lado, o cara botou do outro lado, e eu não ouvi o retorno direito, e tive que cantar com a cara, esfregando quase no casal. Aí você não sabe da maior. Ela falou, esse dinheiro, todo mundo disse que eu não tinha que pagar, afinal de contas, você vendeu para o genro, para a filha. Mas Deus falou claramente para mim, esse dinheiro é dele. E ela me deu o cheque de 3 mil reais, e eu saí dali. E nós tínhamos uma igreja que a gente ia comprar um terreno para construir uma área de lazer para os jovens. Eu já tinha dado uma mesa de ping-pong que eu tinha em casa para eles. E a gente era da banda e jogava bola ali com eles. Você imagina jovens, aí subiu na minha moto aquela coisa toda. E chegamos na igreja, a igreja acesa, cheia de gente. E o pastor disse assim, olha, nós vamos comprar o terreno. Deus está dizendo que é hoje que vamos decidir isso. Aí um olhou para o outro, eu sabia quanto que eu era do planejamento estratégico, eu sabia que não tinha dinheiro no caixa para comprar o terreno. E eu já tinha conversado com a mulher, a única coisa boa que eu fiz foi arrumar uma casa na GA para ela mudar, desocupar o terreno, que ela estava lá invadida. E ela disse para mim assim, eu não gosto desse pastor, ele é muito insistente, eu não quero nada com essa igreja. Aí eu falei, irmã, você já percebeu que essa casa velha está caindo na sua cabeça, né? E ela não é irmã, não. Eu estou chamando de irmã, mas não é irmã. Nem sei que religião que ela era. Ela disse, mas eu queria uma casa decente. Eu falei, eu vou arrumar uma casa para você. Orei, fui na GEAB, encontrei o Rodrigues, um amigo na época. Ele arrumou uma casa na GEAB. Falei, agora você pode sair. Está aqui a sua chave. Quanto que você quer? Eu falei, não quero nada. Isso aqui eu estou fazendo pela igreja. Ela falou, por essa sua insistência amigável, que me deu outra casa, estou falando que nem um monte de luva, né? Tem um cara de uma novela aí que está do Tiradentes, que ele fala assim, eu sou um homem sério, eu sou mato por percisão, você entendeu? Sou percisão, eu não sou ruim, eu sou mato por percisão.
Primeiro eu fui atraído a assistir aquela novela por causa do Tiradentes. Eu conheço bem a história. Fui ver aqui, vamos ver que vocês vão fantasiar e contar uma outra história sobre Tiradentes. Aí chego lá, tinha esse monte de luva. O cara que eu gosto de ver, fico torcendo para o homem aparecer, porque ele fala assim, eu sou um homem sério, eu amo a Deus, eu cuido das coisas, eu só mato por precisão. Então, quando eu vou falar para você uma verdade, e o pastor levantou e falou assim, eu vou dar a chave do meu carro. Puxa, a gente era uma equipe. Nós éramos 7 do louvor e eu era o líder do louvor nessa época. 4 anos eu trabalhei. Não comia churrasco no domingo, porque o ensaio era domingo de manhã e ia até quase 1h da tarde. E a gente gostava tanto de louvor que às vezes a gente saía com os 2 carros, o grupo, e ficava cantando até de madrugada, dividindo vozes. Aí eu falei, nossa, é muita paixão. E realmente, um envolvimento muito grande. Aí começou aquele negócio, irmão. E a gente não ouve, não temos discernimento, não ouvimos a voz de Deus, irmão. Está faltando alguma coisa, se é vigília, se é oração, se é vida dedicada, sei lá, está faltando alguma coisa. E Deus começou a fortemente falar no meu ouvido assim, a moto. Você sabe que sábado era uma moto grande, 600, tinha capacete prata, roupa preta com prata, o outro capacete preto com prata, ela preta com prata, só dá preto e prata naquela coisa. E eu queria vender a moto que eu estava precisando, eu estava apertadíssimo, eu anunciava para todo lado, ninguém comprava nada daquela moto. E Deus falou no meu ouvido, você tem que dar a moto. Aí o pessoal da banda, o pessoal que estava lá com a gente, que isso, você tem lá umas 4 TV, dá uma. Dá mais um dinheiro, dá mais alguma coisa. Não tem dinheiro, estou vendendo a moto para arrumar o dinheiro. Deus quer a moto. Sabe o que nós temos que aprender, irmão? Sábado de manhã, a minha alegria, lavava a moto, pegava, punha o capacete, ia lá para lá, quase ganhando ir e voltar. Aí ia para no sinal e voltar. Fiz algumas viagens pelo Pantanal. Eu vou falar uma coisa para você. Deus não quer um valor significativo. Quando Jesus falou para ele, vai, vende tudo quanto tem, aquele jovem, ele foi no coração dele, esse é o problema. Nós não temos o discernimento que Jesus, que Deus tem. Então, quando ele fala conosco que quero isso de você, meu irmão, vai sentar e orar, vai chorar, porque aquele negócio que você gosta muito, Deus está pedindo e vai levar. E vai levar. O que aconteceu? Foi um lá, deu isso, outro deu outro, deu dinheiro, uma irmã pegou, deu dinheiro, estava casando, deu dinheiro da entrada do apartamento. E Deus falava, está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? E ficava aquele negócio no meu ouvido, está vendo? Está vendo? Não está vendo? Você está vendo, né? E aí? Você não canta aí no louvor? Tudo é teu, tudo é meu. Você vai me dar o teu tudo. E aí, não teve alternativa. Pegar a chavona da bicha, ela brilhava. Até o chaveiro era prata e preta. Assim, eu fiquei... Quando eu fui, os irmãos do louvor e daqui jogar vôlei comigo, não, irmão, você está enganado, dá outra coisa. Falei, irmãos, sinto muito, vocês estão roucos, a voz mais forte não é de vocês. Muita coisa aconteceu na minha vida desse tipo, ligada diretamente a finanças e dinheiro. Quando fui fazer o primeiro módulo do crowd finanças, que não era liderança, o pessoal já ficava assustado com as histórias que eu contava. Quando nós fomos fazer o de liderança, aliás, a primeira turma era o pessoal que foi da igreja do pastor Renato, que era da luterana. Depois nós fizemos em Nova Andradina a liderança e depois nós estamos com um convite para ir. Eu esqueci até o nome da cidade, da Universidade da Família, que é sustentada por um irmão que ele paga todos os cursos dele na universidade. Ele paga. E ele não pede nada em troca. Irmãos, Colgate, todo mundo sabe. Eu acho que já está em 100% do que a Colgate fatura, tudo para a obra de Deus.
É fácil fazer qualquer uma coisa dessa? Eu entregar? Nossa, é difícil. E mais algumas coisas enchem o nosso coração. Um tempo, quando eu fui em Nova Andradina fazer o curso lá, eu me lembrei da história da igreja de Nova Andradina, que tem mais de 2.000 membros. Que eu tinha ido para lá, ficado com 6 meses de diária, e aquela diária eu peguei e juntei com mais uma oferta e falei para o pastor, vamos comprar o terreno? Ele falou, mas os irmãos, era uma casinha de madeira pequena assim, era a igreja, os irmãos não tem como pagar. Aí eu fiz a maior loucura. Eu falo que Deus faz, é como Paulo e outros que disseram, é loucura para os homens. Fui lá na loteadora, peguei aquele dinheiro, dei entrada, paguei uma ou 2 parcelas, cheguei na igreja, está aqui, vocês pegam se quiser. Eu fiz a minha parte. Se você for em Nova Andradina, é a igreja mais linda que tem, maior que tem em Nova Andradina. Era do lado de uma casinha de madeira, um terreno de 20 por 40, num lugar de asfalto, junto à praça principal de Nova Andradina. Igreja Batista de Nova Andradina. Falei, irmãos, está aqui. Eu dei essa oferta, eu quero que os irmãos agora vão atrás de resolver o resto das prestações. Aí fizeram o seguinte, tocou o coração da igreja, juntou 1, 2, 3 irmãos, pagaram mais um ou 2, pagou outro. Tinha até um deputado na época que era de lá, ele pegou e pagou umas 4, 5 irmãos. Linda a igreja hoje. Então, não é o meu fazer, irmãos. Deus deve ter dado alguma coisa para mim ter capacidade de fazer. Então, o sobrenatural existe forte. E no natural, irmão, o que nós temos que fazer? Aqui nós estamos falando de sabedoria e planejamento. Nós temos uns formulários aqui, que na verdade são 10 formulários. Esses formulários são 10 de cada um. Alguém pode dar um para alguns irmãos e um ficar aqui para a igreja reproduzir. Mas o que eu ia sugerir para a igreja? Nós pedimos o curso, porque essa conversa que nós estamos tendo, parte dela, irmão, nós treinamos algumas semanas. Uma vez por semana, durante acho que 6 ou 7 semanas, nós treinamos sobre tudo, sobre a parte natural, sobre sobrenatural. Então nós fizemos um resumo do que é o treinamento do Crowd Finanças. Tá? Irmãos, não existe segredo no natural. Quem já fez matemática, aritmética, sabe, é 2 mais 2, irmãos. E a gente passa, como eu falei aqui, eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, porque eu sei que Deus também não vai passar a mão na minha cabeça. A verdade é que às vezes nós vamos indo, como empresa, ou como empregado mesmo, com uma certa receita, e nós vamos indo bonitinho. E de repente sai o chão dos nossos pés, cai a receita, interrompe a receita. Então foi como eu falei no começo, você não quer sofrer, você não faz isso porque quer. Sai, falta receita. Aí se puder reproduzir, um de cada, viu, irmão? Aí passa um de cada um, Então falta receita. Irmão, se você não consegue aumentar a sua receita, o que tem que fazer? Cortar despesa. Irmãos, minha esposa é testemunha. Tem 2 anos que esses dias eu entrei, que foram pagar não sei o que lá, eu entrei no shopping. Já achei que o shopping até mudou de cor, sei lá. Fazem 2 anos que eu não entro no shopping. Assim, para comprar alguma coisa. Você acredita nisso? Até esse tênis aqui eu ganhei e coincidentemente era preto. Falei, vou usar no dia da... E ganhei porque não serviu no pé do outro. Sabia? Mas está novinho, zerado, na caixa. Bonitinho, né? Deus abençoe. Eu não sou pastor que ganha terno de vez em quando, mas... Ter irmão... Nunca ganhou, pastor. Pessoal, dia do pastor, vamos cuidar, hein? Dezembro. Dezembro, né, pastor? Não, dia da Bíblia, que é dezembro. Desculpe, pastor. Dia 12 de dezembro, dia da Bíblia. Quando que é o aniversário, pastor? Vai ter churrasco lá, hein? Cada um leva 1 quilo de carne. Acho que quem mais ganha aqui sou eu. Eu ganho muito. O que você vê aqui ganhar? Aqui, tênis, bermuda, camiseta, o carro que eu ando.
Mas vou falar uma coisa que você ganha que não tem valor nenhum e só vai ter valor na glória, as pessoas que você leva ao altar de Cristo. É esse o detalhe. Então, irmãos, mas às vezes o pessoal vê assim a gente e tal e fala: não acredito que você está passando isso. Não acredito que você não faz isso há tanto tempo, né? Como é que chama aquele restaurante lá, Outback, né? Faz tempo que você não vai lá, é comida apimentada, mas custa 150 pau uma comidinha mais ou menos. Então, eu vou falar para vocês. É gostoso curtir, irmãos? Claro que é. Mas no natural, nós mostramos para vocês esses quadros. E tem eu esqueci, eu ia pegar um bolo de cartões para dar meu e-mail para os irmãos, mas eu já sei o que eu vou fazer. Além desse formulário, tem um formulário que eu desenvolvi, porque eu gosto de mexer com esse negócio. Aí, nesse formulário, porque tem irmãos que faz assim. Ele vai comprar um negócio, ele compra num cartão de crédito, né? Então, ele fabricou dinheiro, é uma brincadeira que eu tinha. Eu tinha um pastor amigo meu que eu falava para ele assim: olha, quando eu morrer, Zé Roberto, quando eu morrer, você vai fazer um favor para mim. Só que era na época do cheque. Zé, você tem uma ideia, eu já passei cada momento, e este momento era assim, fundamental. Eu fabricava dinheiro mesmo, meu irmão, não tenho vergonha. Eu deixava um cheque no banco, ia no outro, cobria aquele, pagava o outro, não sei o quê. Chegou uma época que eu tinha 240 ou 250 cheques de tudo que é tipo de valor na rua. E os canhotos na minha mão, controlando assim, quem vê esse primeiro, quem vê esse aquele, quem vê esse outro, vê esse aqui e tal. Parecia jogo de xadrez e puxa para cá. Sabe que o xadrez, o cavalo anda assim, o peão, aí o outro assim e tal. Mas eu fazia mesmo, mais ou menos uma maracutaia dessa, era 5, 6 bancos, passava para lá, falei: cara, isso não é de Deus. Isso não é de Deus que eu estou fazendo. Não é de Deus. E o pior, é do diabo. Estou fazendo que nem o irmão da fatura. É do diabo. E eu falei para o Zé, cada um tem um gosto para quando morrer. O meu é assim: você vai encher meu caixão com canhoto de cheque. Aí ele, Zé, pode encher o meu caixão com canhoto de cheque, eu mereço uma dessa, assim. Aí o pessoal vê. Ele falou: nossa, você precisa mudar essa história. De vez em quando, às vezes, pega uma folha de cheque. Quando eu olho a folha de cheque, me lembro, eu falo: meu Deus do céu, isso aqui é do diabo, não quero isso. Você entendeu? Então, irmãos, o natural é possível, o sobrenatural é possível. Claro, irmão, se a gente não tiver fé, o que nós estamos fazendo aqui? Não tem, sem hipocrisia, o jogo é aberto, limpo, é controlar as contas em relação às receitas. Agora, pode ser que você tenha mais fé que o outro, que você consegue milagre toda semana. Será que é isso que Deus quer te ensinar? Milagre toda semana, irmão? Não é melhor você controlar a sua conta e pedir para Deus um milagrezinho para você ir para a praia? Aí tudo bem, né? E pescar. Pescar não é de graça mais, já era, né? Foi? Eu fui numa chácara maravilhosa ontem fotografar para vender. A chácara tinha de tudo na chácara. Coisa linda. Pescaria. Então, mas nós precisamos ter uma coisa: sabedoria. E qual é a sabedoria que vai resolver nossos problemas, irmão? Quem? De Deus. Meu irmão, na verdade, a palavra diz que a sabedoria que vem do alto. O que a palavra fala? Um dia eu fiquei até preocupado com isso, porque eu tinha feito contabilidade, economia, direito, depois fiz 2 pós, aí fiz o mestrado, comecei o doutorado, a Bíblia está escrevendo assim: quem fica muito no estudo é enfado. É canseira, como a morte, né? Meu Deus. Mas nós temos alguns pecados que nos levam a escapar e fugir, na verdade, da sabedoria, que é ambição e desejo. Você já viu na Bíblia algum versículo que diz assim:
todos os teus desejos Deus suprirá. É assim que está? Como que está na Bíblia? Como? Bom, o pastor salvou um pouquinho a pele do pessoal, mas não é isso que a gente queria. O que Deus disse? Que suprirá todas as nossas necessidades. Você sabe qual que é a diferença de necessidade para desejo, irmão? Necessidade é o básico, irmãos. É o básico, é o comer, vestir. Não tem lá, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não tem outro versículo que diz que, olha, nem os lírios do campo vestiram, nem os reis vestiram como os lírios do campo. E Deus cobre a todos eles. As necessidades são diferentes do desejo. O desejo é aquele negócio que sobrepõe. Rapaz, o negócio